Clube de Arte é um projeto de amor que ampara obras sociais espalhadas por todo o Brasil. Participe desta obra de amor associando-se ao Clube de Arte. Você vai receber brindes na forma de CDs, DVDs ou livros, mais assinatura gratuita da revista Cultura Espírita e ainda ajuda na manutenção de obras sociais e dos projetos de divulgação da arte espírita. Associe-se agora pelo site clubedearte.org.br ou ligue 0 operadora 21 3017 9800, isso mesmo, 3017 9800, no horário comercial e faça a sua inscrição. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Olá, estamos iniciando mais um Despertar Espírita, uma pausa nas tribulações da semana para você refletir, armazenar novas energias e se preparar para os desafios do dia a dia. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, propõe na primeira pergunta de O Livro dos Espíritos uma questão direta sobre a divindade. Que é Deus? Os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. No atual estágio de evolução em que se encontra o ser humano, não lhe é possível compreender a natureza íntima de Deus, porque lhe falta um sentido próprio que se adquire com a completa depuração do espírito. Mas já podemos ter ideia de algumas das suas perfeições. Ele é único, é eterno, é justo e bom, e todo-poderoso, porque é o Criador de todas as coisas. Jesus nos apresenta Deus como Pai amoroso e bom que nos ama, protege e guia. Como sentir a presença de Deus em nossas vidas? Deus cuida de nós? Para conversar conosco sobre este tema, está aqui Leila Brandão. Ela é parapsicóloga, escritora e expositora espírita. Bem-vinda, Leila, ao nosso programa. Oi, Yasmin, tudo bem? É um prazer enorme estar novamente com você, não só pela beleza do seu trabalho, mas também você está cada dia mais linda, né? Que isso, linda é você, obrigada pelo carinho. Olha só, Leila, como nós podemos sentir Deus em nossas vidas? Olha, Deus é nosso Pai, isso é fundamental que a gente repita, porque o Espiritismo se fundamenta nos ensinamentos de Jesus. E ele que trouxe essa imagem maravilhosa de Deus como um pai, nos mostrando que qual é o pai cujo filho pede um pão e o pai lhe dá uma pedra. Mas nós estávamos conversando hoje, Yasmin, sobre o Hubble, esse satélite, né, que se colocou em torno da Terra. Esse satélite tem alcances assim inimagináveis, alcança a galáxia até 28 milhões de anos-luzes. Meu Deus! Anos-luz. E aí eu fui pesquisar o que é anos-luz. Então diz que um ano-luz são 9,5 trilhões de quilômetros. Então você multiplicando 9,5 trilhões, que são aquele bando de zero que a gente nem imagina quantos, né? Multiplicando por 28 milhões, você imagina a distância que esse satélite já pode alcançar, mostrando a grandeza do universo e a grandeza do nosso Criador. Então, tudo obra de Deus. E não tem obra de Deus. Não tem fim. E esse Criador, que é perfeito, né, que é bom e justo, como diz os Espíritos, por que nos criaria para o sofrimento? Essa é a grande questão. Nós não fomos criados para o sofrimento e para a dor. Nós fomos criados para o amor e para a felicidade. E Deus nos dá condições de construir esse amor e a própria felicidade, porque a liberdade é a maior conquista do ser humano. Nós somos livres para escolher. Então, a beleza está que cada um pode construir a sua felicidade, porque se muitas pessoas questionam isso, por que nós não fomos feitos perfeitos, né, para entender... E não dava tanto trabalho de ainda ter que se autoconstruir, de compreender as coisas... Para entender a grandeza de Deus. Por que a gente tem que
ter nascido imperfeito. Tem até uma peça de Sartre, muito famosa, chama As Moscas, em que existe um diálogo nessa peça entre Deus, que ele chama de Zeus, e um dos mortais, né? Então a pessoa diz para Zeus, ainda que o Senhor envie sobre mim todas as catástrofes, todas as dores, tudo de ruim que possa me acontecer, o Senhor não fará com que eu mude de ideia. Aí Deus, né, Zeus, fala para o mortal, então, você não acredita que foi eu que te criei? Aí o mortal responde, claro que acredito que foste tu que me criastes, mas cometeste um erro, fizeste-me livre. Porque essa questão, né, do materialismo em achar que se você foi feito livre, você vai errar porque você é imperfeito. Então Deus errou. Mas Deus não errou. Os Espíritos vêm nos dizendo que a questão da imperfeição é para que nós construamos a própria perfeição, é a justiça divina, a cada um segundo suas obras. Livre-arbítrio, né? Seria terrível se nós fôssemos tão somente autômatos. Né? Aí nós seríamos máquinas, né? Pois é. Manipulados pelo nosso Criador, e não é assim. Nós somos filhos de Deus é filho da luz, filho da inteligência, filho da sabedoria. Então a gente tem o potencial do amor e da sabedoria, mas cada um vai construir esse potencial. Aí está a justiça divina. Leila, eu ia te perguntar, mas você já quase que respondeu essa pergunta, mas eu mesmo assim gostaria de colocá-la para você. Se Deus nos ama e nos criou, por que nós passamos por tantos reveses em nossa vida? Por que tantos problemas, tantos desafios, tanta dor, tanto sofrimento? Se Ele cuida de nós, por que não nos impede de sofrer? É porque o sofrimento não foi criado por Deus, né? E Ele não pode impedir o resultado das nossas próprias obras. No livro Plenitude, que é a psicografia de Divaldo, de Joana, tem um texto muito bonito que chama Motivos do Sofrimento. E Joana, examinando por que nós sofremos tanto, ela diz que nós nos afastamos da realidade espiritual, da realidade da qual nós viemos. Quando a gente encarna, pelo nosso nível evolutivo, a gente se apega ao mundo de ilusão. Você se apega a esse mundo de ilusão e valoriza muito mais as conquistas materiais do que as conquistas da alma. E muito dessas conquistas materiais geram sofrimento, porque ela diz, tu te tornas possuído pelos bens que pensas possuir. Então a gente pensa que possui os filhos, que possui a casa, que possui o marido, que possui as coisas do mundo, e nada disso nos pertence. Aí a gente gera sofrimento pela própria imperfeição. Mas há de chegar um tempo que nós vamos tomar consciência quais são os verdadeiros valores que nós temos que teremos que priorizar, né? Tem esse médico também aí dos Estados Unidos, de Deepak Chopra, na verdade ele é indiano, mas é radicalizado nos Estados Unidos. Ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz, nós estamos saindo da era do conhecimento e entrando na era da consciência. Quando o ser humano, Joana também fala isso, a plenitude do ser se dará quando o ser humano tomar consciência do seu papel no mundo. Ele vai entender o que ele está fazendo aqui. Por enquanto a gente ainda não entende, a gente vai sendo movido pelas programações que trazemos dentro do nosso psiquismo, que vem desde os nossos ancestrais. Nós trazemos vários conceitos errados e a gente repete. Né, vai repetindo esses conceitos errados, sem tomar consciência que eles podem ser mudados. Olha, você vê que quantos anos nós ficamos acreditando de que o homem era filho do erro e do pecado. Até hoje ainda tem gente que acredita nisso, que por isso tem que ser batizado, né, para tirar o pecado original. Muitas pessoas ainda acreditam nesse pecado original, que a gente já nasce cheio de erro, cheio de pecado. Filho do erro e do pecado era o termo usado. Quantos milênios nós acreditamos nisso? Agora, até tirar esse registro, esse equívoco, que nós não somos filhos de erro, de pecado nenhum. Nós somos filhos de Deus, né? Herdeiros do universo inteiro. Mas a gente tem esses registros dentro e sente culpado quando não age exatamente igual os nossos pais agiam. Não que nós vamos condenar
a ação dos nossos pais. Não é isso que a gente está falando, que a gente sabe que nós erramos por ignorância, né? Às vezes eu digo isso para os meus filhos, eu tenho consciência dos erros que eu cometi, que eu pretendo não cometê-los mais, mas eu tenho consciência. Mas eu errei por ignorância, eu não errei porque eu sou uma pessoa má, que eu quis errar, não é? Os nossos pais não erram porque desejam errar, eles pensam que estão acertando. E assim a gente vai recebendo de herança alguns equívocos, tais como valorizar demais o mundo material. É claro que tudo aqui no mundo tem valor, né? A gente sabe que a evolução do espírito promove também a evolução material, mas o essencial é a alma, é a realidade espiritual. E isso é que a Joana fala. Nós nos afastamos dessa realidade espiritual quando a gente não reserva tempo para entrar em contato com o anjo da guarda, por exemplo, ou guia espiritual. A maioria de nós espíritas nem conhece o próprio guia espiritual. Não entra em contato com esse ser que nós sabemos que é um espírito que fez um compromisso com a gente antes mesmo da gente reencarnar. Mas a gente não toma consciência disso. A gente age sem tomar consciência que todas as ações têm consequência. Todos os nossos atos têm consequência. Nada fica perdido. Muito bom. A própria presença do anjo de guarda já é uma prova dos cuidados de Deus para conosco? Mas com certeza, né, Yasmin? Imagina, antes de reencarnar, a gente recebe um anjo de Deus, vamos dizer assim, ao nosso lado, que disponibiliza um tempo para nos socorrer. Mas a gente não chama esse guia espiritual. Qual de nós que antes de uma decisão fala, Senhor, me ajude aqui, eu preciso tomar uma decisão. Leon Denis, no livro No Invisível, eu gosto muito de Leon Denis, que ele diz assim, a noite é boa conselheira. Se você tem que tomar uma decisão, na hora de dormir, não toma uma decisão sem pensar, né? Impensada. Na hora de dormir, convoca o seu guia espiritual. Porque muitas vezes você tem a intuição do que deve fazer, mas a gente repete os mesmos condicionamentos milenários e a gente toma decisão equivocada, a gente busca um caminho equivocado e depois diz que Deus é culpado do nosso sofrimento. Não é, ele não é, ele é Pai. E se você pede ajuda a Deus, ele vai te mandar o socorro. O seu guia espiritual está aí do seu lado, né? Como é difícil a gente tomar consciência disso. Isso. Além do guia espiritual, que outros cuidados de Deus você poderia pontuar para nós? Olha só, no texto que Jesus fala do Sermão do Monte, que é um dos textos mais lindos que eu já ouvi, que ele diz, não amealheis os tesouros, que os ladrões roubam e as traças corroem. Amealheis os tesouros da alma, porquanto onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Não vos inquieteis em perguntar, o que comerei, o que beberei, o que vestirei? Não vale mais o corpo do que as vestes? Não vale mais a alma do que o alimento? Aí essa parte é linda, que o poema que Jesus canta, olhai os pássaros dos céus, não abastecem celeiros, e no entanto nosso Pai Celestial os alimenta. Olhai os lírios dos campos, não fiam, não centeiam, e, no entanto, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se o nosso Pai Celestial veste com tamanha beleza as ervas que hoje estão no campo, amanhã serão lançadas na fornalha, quem dera a vós que sois os seus filhos diletos. Eu sei de cor, Yasmin, porque eu repito isso para mim. E no final, Jesus diz assim, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que tudo mais lhe será dado por acréscimo. O reino de Deus. Caibar Schutel, estudando sobre as parábolas em que Jesus fala do reino de Deus, ele falou 13 parábolas sobre o reino de Deus. O reino de Deus se assemelha àquele homem que achou uma concha, uma pérola muito valiosa. O reino de Deus se assemelha ao semeador, as 3 medidas de farinha. Ele falou em 13 parábolas. Por fim, os discípulos se inquietaram e perguntaram, mas Senhor, onde é que está esse reino de Deus? E aí ele respondeu simplesmente, o reino de Deus está dentro de vós. Olha que coisa linda, buscar primeiramente o reino de Deus. O que representa isso? A gente buscar
a própria identidade com Deus, a própria luz que cada um de nós tem dentro. Porque nós temos todo o conhecimento na nossa bagagem psíquica, mas a gente não usa nem 10% desse conhecimento. A nossa mente está totalmente atrofiada pelas escolhas milenares que fizemos, entendeu? Então a gente tem que escolher. Por isso que esse grande educador Rubem Alves fala, educar é ensinar a pensar. A gente tem que escolher com sabedoria, mas para isso é preciso pensar. É preciso entrar em contato com esse reino de amor de Deus que está dentro da gente mesmo. Mas aí você me fala, Leila, como fazer esse contato? Como mergulhar dentro de nós? Como ativar essas percepções desse ser que parece que vive no silêncio, que age sem ser visto, sem ser apalpado, sem ser identificado pelos 5 sentidos do nosso corpo. E nós estamos só habituados a perceber as coisas através dos sentidos materiais. Isso mesmo, é esse o pulo do gato. Pois é, eu quero que você dê esse pulo do gato aqui pra gente. Santo Agostinho dá o pulo do gato, questão 919 do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho fala, antes de nós dormirmos, ao invés da gente ficar planejando o dia seguinte, que é o que a gente faz e fica com sono, né? Isso. A insônia, hoje a gente vê o jovem tomando Prozac, a geração Prozac, tomando remédio para dormir, porque na hora do sono, ele ao invés de fazer um balanço do seu dia, o que eu fiz hoje, meu Deus? O que de bom eu amealhei hoje para a minha existência? Porque a gente tem que reservar um minutinho para avaliar as próprias ações. Isso é o autoconhecimento. Isso mesmo. Santo Agostinho, ele diz que a gente precisa promover o autoconhecimento avaliando as suas ações, as suas dores. Por que eu sofri muito, tanto, quando um fulano me falou aquilo? O que realmente movimentou aqui dentro de mim? Não é? Então, você reservar por noite, que seja 10 minutinhos para refletir sobre você mesmo, sobre esse universo interior que você tem, explorar esse universo interior um pouquinho, a gente vai dar oportunidade, depois disso, de fazer uma oração, entrar em contato com a realidade espiritual da qual nós viemos, porque Fernando Pessoa tem uma frase assim que eu acho muito interessante, ele diz assim, nós somos um cadáver adiado. Tá ótimo. Parece perverso, mas é verdade. Nos chama a atenção para uma realidade que todos nós vamos passar, que é o processo de desencarnação, o retorno para a pátria espiritual. Nós vamos retornar. Mas ninguém quer saber muito disso, porque parece que vai doer, parece que vai ser uma coisa ruim. Dizem que vai ter inferno, se não tem inferno, parece que tem um umbral terrível. Então, a gente adia essa situação. Não quer pensar a respeito, não quer pensar, né? Mas então faz bem pensar na própria morte. Tem que como pensar. Uma mudança, uma separação. Não é isso? Uma mudança de casa. Gente, o que eu estou fazendo aqui? Esse Bruno Bettelheim, que é esse grande educador, ele diz também, o mais difícil e o mais importante a ser ensinado a um ser humano é o sentido da vida. É isso que os espíritos vieram trazer. Quem é você? De onde você veio? O que você está fazendo aqui? E para onde você vai depois daqui? Às vezes eu pergunto em palestra assim, vocês já leram o Código Penal da Vida Futura? Ninguém presta atenção no Código Penal da Vida Futura. Eu falei, gente, o Código Penal na Terra, todo mundo presta atenção, todo mundo sabe o que é 171, né? Agora, o Código Penal da Vida Futura, o que vai ser da gente amanhã? Os espíritos deram 33 itens apenas. Será que nem por curiosidade vocês querem saber o que vai ser o amanhã? Não é não? Está lá um código, ó, se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você deixar de fazer isso, vai acontecer isso. Está tudo mastigadinho. Mas nós estamos adormecidos, não é porque a gente queira, não. São milênios, mais de 1000 anos de condicionamento, de equívoco. Né? Aquela história do céu e inferno que você falou, a morte igual uma caveira, né? Com uma foice. Então, assim, são muitos arquivos repetidos, equivocados.
Que precisam ser desativados, neutralizados, né? reformulados. Para colocarmos modelos novos de alegria, de amor. Exatamente. Né? Muito bom. Eu vou pedir tuas palavras finais, Leila. Já terminou, né? Foi tão rápido e maravilhoso, foi uma delícia. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: confie em Deus. Deus é nosso Pai. Se às vezes as coisas parecem que estão ruins, só parece, é uma coisa transitória, tudo vai passar. Nós fomos criados para o amor e a felicidade. Acredite nisso, porque também na parapsicologia tem uma frase mágica, que é tudo que se cria na mente se torna realidade. Então, a sua mente tem que ser voltada para o positivo. Você pode estar na pior das situações, lembra que Deus está te olhando e sabe e te deu recursos para você sair dessa situação. Basta que você peça ajuda a Ele. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Às vezes a ajuda vem de uma forma que a gente nem percebe, mas Ele está presente na nossa vida. Pode ter certeza disso. Muito obrigada, Leila, pela sua presença no nosso programa. Prazer enorme, brilhante presença. Que Deus nos ajude, né?